E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Arthur, professor de Física aqui do nosso Unisagrado e estou aqui hoje para mais um vídeo do nosso aprimoramento, tá legal? O assunto de hoje é bem interessante e bem utilizado nas mais diversas engenharias, ok? Assim como a gente viu pressão semana passada, a gente continua no estudo da hidrostática, tá legal? Hoje eu trouxe para vocês uma historinha muito legal e muito famosa, conhecida por muitas pessoas, tá ok? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Teorema de Arquimedes. Não se sabe se é lenda ou não. Diz a lenda, na verdade, se é verdade isso, se não é, se é só lenda, se é mito, se não é. Diz a lenda que o rei Hierão comprou uma coroa, encomendou uma coroa de certo artesão, tá legal? E quando essa coroa ficou pronta, o rei levou ela para casa e desconfiou que não tinha ali a quantidade de ouro que ele tinha comprado. Só que ele gostou muito do design da coroa e não queria destruir a coroa para determinar o seu volume, para saber se realmente aquilo ali tinha ouro, tá legal? Então o que ele fez? Chamou Arquimedes e deu essa incumbência para o Arquimedes. Falou o seguinte: Arquimedes, faça o necessário para descobrir se aqui tem esse tanto de ouro, mas eu não quero que a coroa seja destruída, tá legal? Isso é uma lenda, tá legal? O que acontece? O Arquimedes vai para casa com a coroa e fica tentando calcular o volume daquela coroa. A gente sabe que é fácil calcular o volume de figuras simples, como um cubo, como uma pirâmide, como uma esfera. Agora, de uma coroa é bem complexo. Por mais que você vá atingir um nível de cálculo aqui no nosso centro universitário, lá depois do cálculo 4, você vai conseguir calcular volumes de figuras complexas, uma coroa é bem difícil de ser feito. E a gente está falando de coisas de muitos séculos atrás. Tá legal? O cálculo mesmo foi inventado pelo Newton. Então eles não tinham essas ferramentas matemáticas e mesmo que tivessem, não seria um cálculo tão simples como feito hoje em dia. O Arquimedes se depara com esse problema e fica dias ali pensando. Tá legal? Diz a lenda que quando ele vai tomar banho, ele percebe que a hora que ele entra na banheira, a água sobe. E daí ele tem a ideia de mergulhar a coroa e recolher a água que transbordou. Porque aquela água que transbordou vai ter o mesmo volume que a coroa quando afunda ali, tá legal? Ou seja, ele tem a primeira ideia de recolher o fluido deslocado pelo corpo. Para o corpo afundar, ele deslocou fluido. Espera aí, eu vou trabalhar medindo massa e medindo o volume desse fluido deslocado, ok? Se é verdade ou se é mentira, a gente não sabe, mas está presente nos nossos livros aqui, na nossa bibliografia básica, ok? E com certeza na bibliografia do seu ensino médio também estava. Então, a lenda é muito legal. O que fica pra gente? O Teorema de Arquimedes. O que o Arquimedes descobriu? O Arquimedes, com esse experimentozinho simples, mergulhando a coroa para determinar o volume do fluido que saiu e a massa do fluido que saiu, ele descobre que a hora que você mergulha um corpo, esse corpo fica submetido a uma força causada pela diferença de pressão. Pera aí, Arthur, não entendi. Vamos lá, mergulhei o corpo. As extremidades do corpo têm diferença de pressão. Lembra da aula da semana passada? Essa diferença de pressão faz com que surja uma força empurrando o corpo para cima, uma força que ajuda a fazer o corpo a boiar. Tá legal? A fazer o corpo boiar, desculpe. Essa força, para nós aqui no Brasil, ela é chamada de empuxo. Se a gente estivesse tendo esse papo lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ela é chamada de buoyant force, que é a força que faz boiar. Tá legal? O que o Arquimedes descobriu? Que essa força que ajuda a fazer o cara boiar, que a gente vai chamar de empuxo, é numericamente igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Ok? Peraí, não entendi. Mergulhei o corpo. Ok? Recolhi esse fluido. Se eu colocar esse fluido numa balança, o empuxo é igual ao peso desse fluido deslocado. Ok? Então esse é o teorema. O empuxo é numericamente igual, né? Repara que não tem os vetores, ao peso do fluido que foi deslocado pelo corpo. Para chegar no teorema, como a gente está acostumado, a gente abre o peso do fluido. Vai ser massa do fluido vezes a gravidade. A massa do fluido, a gente pode lembrar lá da densidade da massa específica. A massa específica de um fluido é a massa por seu volume. Isolo a massa e substituo, chegando no que a gente conhece como teorema de Arquimedes. O empuxo que age num corpo é igual à massa específica do fluido que ele está mergulhado, volume do fluido que ele está mergulhado, gravidade. Esse é o teorema de Arquimedes. O nosso quiz é sobre esse cara aqui, tá legal? Aproveitando o ensejo, o momento, eu gostaria de chamar a atenção para exercícios mais complexos que vocês vão ver em disciplinas tais como mecânica dos fluidos. E mesmo aqui,
na nossa física, ok? Na nossa física hidrostática e termologia, a gente vai ter exercícios bem mais complexos do que esse aqui. Você sabe disso, já passou por isso. Legal? Mas, em alguns instantes, eu quero chamar atenção para que você olhe para o equilíbrio que está acontecendo. Tá? No caso, eu peguei um exemplo bem simples. Um corpo flutuando. Se ele está flutuando, eu sei que existe força-peso porque ele está dentro do campo gravitacional da Terra, ok? Se ele está imerso num fluido, vai surgir o empuxo. Se esse corpo está em equilíbrio, o empuxo e o peso, eles se equilibram, ou seja, eles têm que ter o mesmo valor. Eu não coloquei do mesmo tamanho, está fora de escala, por conta de aproveitar melhor a lousa, tá? Então, esse cara tem que ser numericamente igual a esse. E aí a gente tem duas situações. Para esse caso, a definição sempre é válida. O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. O equilíbrio, neste caso, temos somente duas forças. Diversos exercícios, pode surgir uma força de tração segurando o cara amarrado lá embaixo, pode surgir uma força de tração para cima, como é o caso do exemplo do Arquimedes no nosso livro de física aqui do Halliday, Fundamentos de Física, tá legal? Então podem aparecer outras forças aqui. No nosso caso, não, peso e empuxo. Então basicamente, o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado e o empuxo é igual ao peso do corpo. Se o empuxo é igual a isso, o empuxo é igual a isso, posso igualar os dois. Igualando os dois, olha que legal. No lugar do peso do corpo, massa do corpo vezes gravidade. No lugar do peso do fluido, massa do fluido vezes gravidade. Olha a gravidade. Ela não interessa. Olha que louco. A massa do corpo todo é igual à massa do fluido que foi deslocado pelo corpo. Ok? Então se eu pegar um pedacinho de fluido aqui, deste tamanho, ele vai ter a mesma massa que o corpo inteiro. E ainda dá para ir além. Sabe aquela historinha do iceberg? Só vimos a ponta do iceberg? É provado, a gente só enxerga cerca de 10% de um iceberg inteiro. Por quê? Abre a massa. A massa do corpo vai ser a massa específica do corpo vezes o volume do corpo. A massa de fluido que foi deslocado é a massa específica do fluido que foi deslocado vezes o volume do fluido que foi deslocado. Tá legal? Quanto maior for a densidade do fluido deslocado, menor vai ser o volume dele. Então o corpo afunda menos, tá legal? Se você substituir aqui, ó, o corpo como sendo gelo e o fluido como sendo água do mar, você vai perceber que somente 10% do iceberg vai ser visto, ok? Nesse caso, não se esqueça, empuxo e peso somente. Nos nossos exercícios aqui, no nosso centro universitário, a gente vai ter mais forças agindo, tá legal? Mas o equilíbrio é sempre válido. Essas duas coisas aqui você vai ter que trabalhar. Comece pela definição, parta para o equilíbrio e veja as relações entre eles, tá legal? Espero que vocês tenham entendido. É só para retomar esse conteúdo que com certeza você viu no seu ensino médio. E se precisarem de qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar, tá legal? Muito obrigado e bom trabalho. E vamos lá, pessoal. Valeu!